Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nos encontramos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com muita alegria. Hoje, segunda-feira, quarta semana do tempo comum. Espírito impuro, sai deste homem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o evangelista Marcos nos apresenta um fato em que Jesus se depara com um homem possuído, com um homem que já tinha mostrado tamanha maldade, pois a legião o dominava. E Jesus, que veio ao mundo para salvar todos, porque todos somos filhos de Deus, imediatamente deu ordem para que aqueles demônios parassem de prejudicar aquele filho de Deus. E o mais interessante que Marcos nos mostra que quem reconheceu Jesus, de fato, foi aquela legião de demônios que possuía aquele homem. E aquela legião de demônios que já tinha demonstrado vários poderes, rebentando algemas, destruindo tudo aquilo que prendia, mostrando uma força até sobrenatural daquele homem. Essa legião temia Jesus, porque ela reconhecia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que veio trazer luz
e não escuridão. E assim a legião, temendo Jesus, sabendo que Jesus vai clarear toda a vida, pede que Jesus, então, simplesmente não os mande de volta, mas os mande para os porcos. E Jesus imediatamente manda que ele saia daquele corpo, permitindo que ele saia daquele corpo. E a legião vai para os porcos e se jogam ao mar, com medo de Jesus. E por que que as trevas temem a luz? Por que que o mal não quer estar próximo de Jesus? Por isso que tudo aquilo que nos leva a fazer coisas malignas é vontade contrária a Deus. E assim devemos a cada dia alimentar a luz que Deus nos dá. Alimentar o Espírito Santo de Deus que arde dentro de todos nós. É muito importante evangelizar. É muito importante seguir Jesus, mas ao mesmo tempo estar dentro da sua casa e evangelizar para todos aqueles que estão ao seu lado. Esse homem ficou tão feliz que ele quis seguir Jesus e abandonar tudo. Mas a missão desse homem não era essa no momento. Jesus disse: vá para a sua casa e conte tudo o que lhe aconteceu. Evangelize os seus irmãos. O reino dos céus está próximo, irmãos. E ele está num caminho aberto, porque Jesus abriu esse caminho. Mas para isso devemos fazer a nossa parte. Devemos trabalhar com generosidade. Devemos trabalhar com fraternidade. Devemos cuidar dos nossos irmãos e jamais esquecer que Jesus Cristo é o nosso guia. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.